Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre a expansão da indústria na Europa. Vamos lá? Para a gente falar sobre a expansão da indústria pela Europa, a gente tem que regredir um pouco no tempo e começarmos a falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial consistiu num conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo, a nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, ela se expandiu pelo mundo a partir do século XIX. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela foi uma série de transformações no campo social, político, econômico, e essas mudanças, elas vêm através da introdução de máquinas na produção. Até o século XV, prevalecia na Europa o artesanato. Entre o século XV e o século XVIII, nós tínhamos a manufatura. E a partir do século XVIII, nós temos a maquinofatura, ou seja, é a utilização de máquinas para produzir. Isso vai mudar o mundo completamente. Lógico, não do dia para a noite, mas vai mudar o mundo. Alguns vão dizer que para melhor, outros vão dizer para pior, alguns vão apontar fatores positivos, outros fatores negativos, não vem ao caso. O fato é que realmente a Revolução Industrial ela muda o mundo em vários aspectos. Ao longo do processo da industrialização, a era da agricultura foi superada, dando lugar à era da indústria. Não que tenha deixado de existir a agricultura, inclusive nós somos extremamente dependentes da agricultura, né? Mas há muito espaço agora para a máquina, né? Para as máquinas. Passou-se a utilizar máquinas ao invés do trabalho humano, ou seja, várias atividades que eram desempenhadas por pessoas manualmente, agora passam a ser desempenhadas por máquinas. Essa transformação foi possível devido a uma combinação de fatores, como o liberalismo econômico, a acumulação de capital e uma série de invenções, tais como o motor a vapor. Temos aqui a máquina a vapor do James Watt. Lembrando, pessoal, que no início da Revolução Industrial, as máquinas elas eram ainda, estavam no começo ali, não eram tão modernas, né? Vão se modernizando, vão se aperfeiçoando. Então, não pense que quando vocês vão olhar lá para o século XVIII e vocês vão ver máquinas extremamente modernas. Para a época era, né? Mas aos nossos olhos hoje, né? E nós não podemos analisar o século XVIII com os olhos do século XXI, né? Isso seria um anacronismo, né? Nós temos que olhar a partir da visão deles. Então, a partir da visão dessas pessoas que existiam no século XVIII, realmente era algo muito diferente, inovador, né? Talvez hoje em dia a gente olhando uma máquina dessa considere uma coisa arcaica, ultrapassada, né? Mas sem sombra de dúvida, para a época era algo extremamente revolucionário e transformador. As primeiras máquinas a vapor foram construídas na Inglaterra durante o século XVIII. Elas retiravam a água acumulada nas minas de ferro e de carvão e fabricavam tecidos. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito. Um dos primeiros produtos que vai bombar na Inglaterra é a indústria têxtil, né? A produção de tecidos. E assim, com essas máquinas, a produção aumenta drasticamente, né? Você tem produtos saindo mais rápido, com melhor qualidade, né? Porque realmente há uma diferença aí entre a capacidade manual de produção e a capacidade das máquinas. Com a segunda Revolução Industrial, né, a partir do século XIX, porque a primeira Revolução Industrial está muito centrada na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. Mas a partir do século XIX, essas indústrias começam a se expandir para outros países. E aí, a partir do século XIX, nós temos a segunda Revolução Industrial. Com a segunda Revolução Industrial, a par da Inglaterra, surgiram novas potências industriais, como a Alemanha, Estados Unidos e Japão. A Alemanha nos setores algodão, siderurgia, material elétrico e produtos químicos. Os Estados Unidos, indústrias de agropecuária, siderurgia e material elétrico. E o Japão, construção naval, setores algodoeiro e têxtil. Ou seja,
essa indústria ela começou a se expandir para outros países, né? O que surge na Inglaterra, depois começa a se expandir para outros países. Há uma revolução nos transportes. A Revolução Industrial ela provocou uma revolução nos transportes. Essa revolução iniciou-se na Inglaterra, né, com a aplicação da máquina a vapor no barco e a locomotiva. Temos aqui abaixo a locomotiva a vapor e o barco a vapor. E esses transportes vão se modernizando, né? Depois, futuramente, teremos o carro, trens mais modernos e tudo mais. Então, realmente, é uma mudança muito grande na capacidade, na potência, na qualidade, né? Na velocidade desses transportes. Inicialmente, o comboio foi utilizado nas minas para deslocar vagões carregados de minério. Em 1821, a Inglaterra inaugura a primeira linha ferroviária para transportes de mercadorias e pessoas. Imagine o quão transformador foi essa questão do transportes para a Inglaterra, para os países industrializados e para o mundo. Também os transportes marítimos e fluviais tiveram alguns progressos, nomeadamente como os navios a vapor, né? Temos os navios a vapor aí que vão surgir nesse contexto de segunda revolução industrial. As vantagens do progresso dos transportes, né? Vender produtos agrícolas em mercados mais distantes, aumentar e acelerar a circulação de bens e pessoas a custos mais baixos, né? Tem a questão da velocidade, né? Uma diminuição do tempo. O aparecimento de novas cidades, com o povoamento de várias regiões ao longo das linhas de comboio. Então, sintetizando tudo isso, pessoal, a partir da segunda Revolução Industrial, ali no século XIX, as indústrias irão se expandir para outras regiões, como Alemanha, Estados Unidos, Japão, e isso acompanhado de várias inovações tecnológicas. E, para finalizar, é o seguinte, pessoal, quando a gente fala em tecnologia, as pessoas pensam imediatamente em computadores, celulares, carros, motos, e isso não está errado. Todavia, tecnologia não se resume a isso. Tecnologia é qualquer invenção, qualquer método ali que vai ajudar você a desempenhar uma tarefa. Então, por exemplo, lá na pré-história, na época das cavernas, quando aqueles hominídeos pegavam aquelas machadinhas, né, de pedra e madeira, aquilo era uma tecnologia, dado que aquele instrumento, eles ajudavam aqueles homens a desempenhar uma tarefa, né, se defender de um predador, cortar carne, então aquilo também era tecnologia. Então, tecnologia não é apenas questões relacionadas à internet, à energia, ao aço, ao ferro. Qualquer instrumento, qualquer invenção que ajuda o ser humano a desempenhar uma tarefa de forma mais rápida, ou eficaz, pode ser considerada uma tecnologia. Então, aquelas machadinhas lá da pré-história e o notebook ou seu celular são tecnologias da mesma forma. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui e até a próxima.